Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos começando mais uma live das épocas. Muito feliz com esse tema, muito importante. Eu vou colocar aqui só o nosso título. Boa noite a todos. Nesse friozinho que tá hoje, aproveitar essa noite fria. Eu tô com cobertor aqui no pé para esquentar. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo hoje. Deu. Muito bom. Hoje nós vamos ter uma live outra muito especial. Acho que todas as lives são muito especiais para mim. Elas sempre envolvem todo esse contexto dos jardins e cada contexto é tão importante. E essa em especial eu gosto muito também. E eu vou chamar a Daisy Santiago, que é do Jardim do Ipê Amarelo. Deixa eu só encontrá-la. Todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Oi, Oi, Daisy. boa Que bom, noite, boa noite. Melissa. Que bom que deu certo. Tava um pouco preocupada que não desse certo. Eu E a... também. a gente até fez um teste, né, no particular, para ver se dava certo em entrar na live, mas que bom que rolou. Vamos manter, né? Desde Vamos. deixa eu já agradecer muito essa presença aqui, ter aceito o nosso convite de trazer todo esse seu conhecimento, experiência, vivências, de tantos anos dentro da pedagogia Waldorf. Depois você conta um pouquinho para a gente desse seu histórico e, e com tudo que você tem para trazer nesse contexto desse tema para a gente, explicando dentro do jardim como a gente pode trazer para dentro de casa, que é o ideal, né? Sim, Sempre foi, né? O ideal é estarmos entrelaçando esses dois mundos para que fossem o mesmo. E esclarecer isso é tão rico para as casas e para esse momento. E para mim vai ser muito mais rico também. Eu agradeço muito a tua presença para aqui. todas nós. Que bom. Bom, então, seguimos adiante. Você quer se apresentar, falar um pouquinho do seu histórico, do teu jardim e, né, de todo o teu conhecimento que vem já há muito tempo, né? Então, eu posso me apresentar um pouquinho, assim, e falar um pouquinho dessa história do jardim e tentar já linkar um pouquinho com o tema Legal. proposto. Primeiro, agradecer, né, esse convite. Eu acho que a potência disso tudo que a gente tem vivido é poder se encontrar, né, com tanta, assim, muito mais frequência, a gente tem feito trocas entre os jardins, entre as Uhum. pessoas, né, as professoras, os gestores. Então, eu acho que esse recurso e esse momento tem propiciado bastante. E o Jasmine Manga tem feito um trabalho super bacana de linkar todo mundo. Essas lives têm sido super bacanas, assim, a gente tem aprendido muito. Que legal, que bom. Tem expectativas também, né? Acho que o chamado foi um pouquinho pela minha experiência, ela não é tão grande assim, a gente tem muita gente aí, bastante experiente também contribuindo com a pedagogia. E eu vou contar um pouquinho da minha história rapidamente, assim, eu, Uhum. eu sou primeiro educadora, venho dessa geração de magistério, e junto a isso eu tive uma formação quanto artista também, Uhum. então, e arte educadora. Então, eu sempre tentei Uhum. linkar a arte, a educação, e quando eu encontrei a pedagogia Waldorf através da agricultura biodinâmica,
Ai, que legal. E foi de um experimento que eu pude participar, e dali eu encontrei a pedagogia. Eu tinha um amigo que fazia formação em Florianópolis, isso há bastante tempo, Ah, e uns 20 anos atrás, e aí eu fiquei esperando a próxima turma, porque aí eu descobri que, assim, uma possibilidade de eu poder linkar, né, eu percebia nos processos de arte e educação, enquanto artista, o quão potente era trabalhar através da arte com as crianças, uhum, né, como quanto a gente chegava, né, na época minha experiência era na periferia de Curitiba, uhum, principalmente, e fiz a formação. Na época eu trabalhava com o Grupo Mundaréu, eu já tinha uma pesquisa bastante intensa junto ao grupo, com cultura brasileira. aham, E de lá para cá, esse foi o meu estudo assim principal, com a pedagogia Waldorf e a cultura brasileira, né? E essa era uhum, uma interrogação de muitas pessoas, mas dentro desse ambiente também é pouco discutido, tem poucas pessoas assim que se aprofundam no sentido da cultura brasileira, do que é cultura, do que é popular, do que é ser uhum, brasileiro. Muitas pessoas pouco se identificam com a cultura brasileira, e, e eu achei isso muito importante, porque a gente está falando de identidade, né? Então, uhum, e a gente trabalha com antroposofia, sabe da potência, e não só com antroposofia, mas com educação, né? Dessa potência de encontrar no outro e em si mesmo a sua própria identidade no uhum, mundo, né? E colocar isso no mundo. sim, sim, Então, quando eu tive aí nesse processo de formação, eu comecei a atuar até na Majamolê, foi a minha primeira casa querida que eu tenho no coração até hoje. Aprendi muito com a uhum, Beth e com a Jussara, né? As aham, duas que tiveram aqui também. Aprendi legal esse muito encontro. lá, fui marceneira, por alguns anos ali, acho que foram 2 anos. Aham, E tive uma pequena experiência na escola turmalina, e dali me surgiu, e dali sempre vieram as questões, né? Quando você coloca em prática, você fica relativizando, mas assim, puxa vida, a gente precisa é, se estar, né? Eu não, uhum, ali dentro daquele processo de educação, eu não me reconheço fora dali, né? As uhum, pessoas, eu sentia isso das crianças, das famílias, da comunidade, do pouco reconhecimento daquela prática com uma identidade ou com o que eu vivo fora da escola, né? uhum, E dali surgiu a vontade de pesquisar e como que eu posso fazer isso, trazendo a brasilidade, o nosso olhar, como que eu atuo dessa forma, né? aham, Com esses fundamentos, com fundamentos principais, né, assim, da antroposofia e da pedagogia Waldorf. E aí eu engravidei da minha segunda filha. Na formação eu tive o Benedito, meu primeiro filho, e aí uhum, também tive essa experiência, assim, né, da casa, dessas práticas. E depois da minha segunda filha, então, também nesse processo surge a IP Amarelo. uhum, Primeiro como uma colônia de férias. Esse ano a gente está fazendo 8 anos. aham, No bastante próximo tempo. domingo, inclusive, é Ai, aniversário que máximo! da IP, Que legal. da IP querida. A gente tem ela como uma casa muito querida. E E aí, nesse processo da colônia de férias, começa a vir mais a discussão do brincar livre. Nessa época, eu Uhum, comecei a estudar também sobre outras escolas que estavam trabalhando de alguma forma com o sentido da liberdade da criança, sobre uhum, brincar livre. E dali eu aham, fui buscando também referências de como atuar dentro da escola. E E aí surge, a IP Amarelo vai vindo, né? Vai vindo também uma demanda, vamos fazer uma escola, né? Como que seria isso no jardim?
Aí o jardim Uhum. surge um ano e meio depois das colônias, um ano e meio, 2 anos depois, ele surge já como um jardim. Uhum. Aí primeiro no Campo Comprido, a gente foi para o seminário e hoje a casa está em Santa Quitéria. Uhum. Lá a gente tem um trabalho com uma equipe maravilhosa e, enfim, eu acho que é isso. Hoje eu não estou mais dentro da sala de aula, porque Uhum. essas demandas, essas mudanças, né, foram me trazendo para um lugar mais de gestão, de coordenação, e a gente tem feito um trabalho a cada ano mais intenso também sobre as artes manuais e linkando Uhum. isso às épocas. A gente vai falar um pouquinho disso depois, né, da Legal. produção dessas épocas, quanto festas, né? E as artes Aham. manuais ali dentro é o coração da casa, né? É o Aham. coração da casa. Ela que Inclusive, vai. vocês estão fazendo, né, uma pós, né? Sim, eu fiz Em... a primeira formação, fiz né, fiz parte da primeira formação em artes manuais para educação com a Nina Veiga, Aham. lá em Aham. São Paulo, né? Eles estão na segunda e hoje eu atuo em algumas disciplinas da pós-graduação da Federação da Faculdade Espírita do Aham. Paraná. Muito legal. Muito legal. E quanto é importante linkar isso, né, com tudo isso que você trouxe, não só das épocas, mas também com a identidade. A arte manual Sim, está muito conectado com a nossa identidade, né? Muito, é muito importante e rico, eu acho que é fundamental. muito, né? Todas as práticas né, que nós agimos através das mãos, né, elas vão trazer muito de nós mesmos, seja num biquinho de Uhum, pano de prato, seja numa escultura, seja numa peça uhum, talhada, é, as manualidades, né, elas não estão só a serviço, né, elas também imprimem a nossa expressão sobre elas, né. uhum, Então, isso vem muito, sim, da identidade, né? E cabe a nós olharmos isso também com um olhar não só funcional, mas também artístico, né? uhum. Né, É, a arte, justamente. nesse olhar que a arte, dentro de, né, Schiller, né, um dos inspiradores de Steiner, né, pode trazer, assim, Uhum, né, como um olhar, né, Goethe, assim, você olha o teu olhar sobre a vida, né? uhum. Não na E aí, arte, só com... só com esse teu comentário, já dá para perceber como que a gente está trazendo os temas, mas não tem como dizer que eles não estão linkados um com o outro, né? Tá tudo permeando por cada tema tá se costurando um no outro. E isso que é a riqueza não só do jardim, que não está especificamente só fragmentado, principalmente dentro do fundamental, isso é muito mais entrelaçado, né? As disciplinas se discutem ali, se conversam, isso é muito rico. Sim, E e isso que você está trazendo é importantíssimo para as pessoas saberem o quanto que tudo está ligado, assim como o nosso organismo, né? Cada órgão faz parte de um único organismo, assim como dentro dos os temas estão fazendo parte do organismo do jardim. Cada sim. órgão faz a sua função ali. E você Que vai vendo bom. como isso vai se entrelaçando, né? Essas Aham. vivências dentro das épocas, dentro da escola, tanto do fundamental como dos jardins de infância, Uhum. eles vão. Porque, assim, é muito engraçado, né? Porque quando você traz o tema épocas, a gente até conversou fora, assim, você fala assim, ah, época, mas época do quê? O que que é época, né? E assim. E a gente se vê fora dela, né? Tipo assim, a época é algo que eu produzo, né? E pelo contrário, né? A época está. A época é o nosso Uhum. ambiente. A gente está falando de tempos, né? Tipo, sei lá, quando falou assim, ah, isso, no tempo que eu fiz a formação,
naquele Aham. tempo, né? A gente não se remete a uma coisa específica, a gente se remete àquele ambiente, né? Aquele período, né? E aquilo tem uma cor, aquilo você tem um sentimento sobre aquilo, né? Te Uhum. remete a memórias, né? E eu acho que a Luísa Lameirão, ela traz algumas coisas, depois eu vou até mostrar um livrinho dela que eu acho importantíssimo, assim, sobre épocas, assim, ela tem uma linguagem bem Uhum. poética, bem linda, assim, eu Uhum. acho bem acessível e traduz muito, né, e ela traz essa coisa da atmosfera, né, desse ambiente do tempo, e, Uhum. e também fazendo pontes, assim, do que é o passado, do que é o presente, e esse olhar para o futuro. Então, ele Uhum. está nesse campo atmosférico, né, dessa linha do tempo que a gente vive. Uhum. E a gente pode ir entrando, né, nesse tempo, nesse tema das épocas, né, já assim, falando, né, que isso, né, você trouxe esse lugar da escola, né, né, que eu coloquei que a gente está dentro e fora. Então a primeira, acho que percepção é entender que a gente estamos no inverno, né? Uhum. Estamos num período de frio, né? De ventos, de um céu Uhum. azul lindo, né? Não sei por que ficou essa cor, eu comecei a falar meio amarelo até. É, é tua luz. Veio a época, veio Ah, para é. nós, olha, eu acho que é onde eu me coloco. Mas esse ambiente do frio, assim, né, do friozinho, cachecol, pinhão, né, quais são os alimentos que essa terra que está nesse ambiente do frio nos proporciona, né? Então a gente primeiro tem uma relação até primeira natural, né, Uhum. com as épocas, assim. O que esse ambiente, antes de a gente chegar nessa coisa cultural, é o ambiente natural, né? O que ele me traz, o que ele me remete, né? A gente tem Uhum. práticas do inverno que a gente não tem no verão. A gente pensa em fogo, fogueira, quentinho, cobertor, de se aquecer, Chá, chá quente, sopa. sopa, num ambiente que é diferente. Então, assim, eu estou aqui com as perguntas também que você me passou, que as pessoas perguntavam, né, foram fazendo, Aham. Aham. né, essa mudança climática, né, que a gente não consegue fazer mais a referência com as crianças. Eu acho que, assim, por mais que a gente tenha essas adversidades, assim, a gente já não tem mais o pinhão bem no inverno, né? O pinhão no inverno já acabou. E Uhum. muito tem a ver com a mudança climática mesmo. Mas assim, Uhum. ainda assim a gente tem, né, a natureza, ela segue seu curso. Ela segue seu curso. A terra, né, veio o outono, Uhum. caem as folhas, caem as sementes. Quando você vai numa feira no outono, aquela, né, principalmente para quem, e isso é muito importante, né? A gente pode falar mais assim, quem consome os orgânicos ou quem está atento à Uhum. natureza, realmente, que é essa natureza, que é o que vai nos proporcionar, o que ela tem de potente, né, para aquele Uhum. período, é o melhor que a gente tem, né, tanto para consumir Uhum. como, né, e se abrimos os olhos a isso, a natureza, ela vai nos mostrar o que é para aquela época, e não basta eu olhar o dia, né, é olhar a Uhum. época, e Uhum. dentro é, é, desse ambiente que a gente está falando, da pedagogia Waldorf, a gente vai trabalhar em ritmos, né? Então a gente pode sim, e a gente vai chegar lá quando chegar para a criança, mas a gente vai olhar o ritmo do dia, a gente vai olhar o ritmo da semana, a gente vai olhar o ritmo da época, do mês, Uhum. daquela estação que a gente está vivendo,
e aquele ano. Então, são ciclos, né? São ciclos que nós vamos passando. E é claro que a percepção da criança e do adulto são diferentes e sobre o tempo, né? A criança ela Uhum. vai ter algo mais sensível, algo mais presente do que a gente está vivendo. Ela não tem essa memória, naquele tempo eu fazia, né? Então, assim, muito do Sim. presente. Ela tem sensações, ela pode se remeter a várias coisas, mas assim é mais assim nesse ambiente das sensações mesmo, né? Uhum. Vão É tendo essas impressões no diferente, corpo físico. diferente do adulto, nós, no caso, que temos uma data para entrar, né, uma época de estação, por exemplo, né? Entrou a outono, dia 20 de abril. Aí a gente festeja o outono. As crianças não têm isso, né? Elas são tão atemporais e não precisam disso. Elas estão realmente nessas sensações do corpo mesmo, né? Vivenciando aquilo, olhando e vivenciando aquilo. Exatamente. Indiretamente, a gente acaba, quando a gente acorda para isso, na verdade, quando a gente acorda para a potência do que o ambiente nos traz, do que essas vivências, esse olhar sobre a época nos traz, Uhum, também é um ambiente de saúde, né? uhum, É um ambiente saudável, porque você está de acordo, né? Você está caminhando junto com o que essa natureza está me proporcionando. Então, o meu corpo, né? Ele também se potencializa disso, porque se a uhum, natureza está proporcionando e eu estou nesse ambiente aqui vivo, ele vai, eu vou absorver isso também, né? E eu também uhum, posso lidar com isso de maneira saudável, né? Uma das uhum, coisas é através da alimentação, sim, né? uhum. Sim. E, e, e isso é muito legal, né? Por exemplo, lá na escola, por um bom tempo a gente teve uma família que a avó de uma de nossas crianças morava no interior e Aham. toda vez que ela vinha, ela trazia um presente, assim. Então, tinha a época da abóbora, né? Agora ela Uhum. está acabando, mas aquela abóbora de pescoço, ela dá muito no mês de maio, ela já está num tamanho bom, assim, abril, Aham. maio. Então, nós sempre fomos presenteados pelas abóboras, e fora as abóboras que nos rodeavam, né? Minha mãe tem horta e trazia, tipo, porque ela é muito farta, né? É um abobrão, é muita Aham. coisa. Aham. Então, a gente sabe que a gente tem a lida com o tempo da abóbora. É abóbora refogada, é doce de abóbora, é abóbora de tudo que é jeito, né? Então, é a Aham. época da abóbora. É, também adoro abóbora. Alguém colocou aqui, ai que delícia. E abóbora com feijão e farinha, gente, coisa boa. Com feijão e farinha eu nunca experimentei, vou Ai, experimentar. adoro, é. Picadinha, Hum. refogadinha, feijão, farinha, farofa, adoro. Então isso faz parte do cardápio da IP, pra você ter uma ideia. E ninguém Que cansa. legal. Todo ano a gente sabe que vai ter. A festa Aham. do Divino que nós fazemos lá, a lembrancinha já virou tradição fazer doce de abóbora. Doce de abóbora. Uau, Porque ela que tá legal. ali presente, e o cheirinho, e as crianças ajudam a picar para fazer os quadradinhos, Uhum. e depois fica o cheirinho, até ficar tudo pronto, até botar no potinho, a fitinha, a Uhum. lembrancinha, levar. Então, assim, ela faz parte da nossa, já faz parte da nossa tradiçãozinha, a gente chama. Então, quando você começa a viver e trazer esses elementos naturais para tua Uhum. para o teu dia a dia, é claro que, assim, e aí, assim, a gente sempre fala assim, eu teimo em dizer, quando a gente fala da criança, a gente não pode separar a criança, porque a criança, ela nunca está sozinha, ela Sim. sempre tem alguém por perto, Sim. sempre tem um adulto por perto, seja o educador, seja o pai, seja a mãe, mas ela tem alguém por perto.
Aham. Então, a gente não pode terceirizar isso, assim, quando estamos próximos de uma criança, porque somos nós a imitação primeira dela, né? Como referência, Uhum. né? De alguém que está fazendo, que está picando abóbora, que está colhendo, que está limpando, que está varrendo, que está, enfim, né? Somos nós que estamos cuidando dela, Uhum. né? Dizendo tá Uhum. frio, tá calor, tá na hora de comer. Então, Uhum. nós estamos lidando com esses elementos da época se estivermos cientes que estamos. Então, alguém Uhum. perguntou assim, em casa, como que eu posso lidar com isso? São nessas simplicidades também, né? A gente não precisa criar grandes coisas, grandes elementos para vivenciar a época, né? Uhum. Estarmos de acordo com o ambiente que estamos vivendo, né? Potencializando. Quando a gente potencializa a graça de se comer um pinhão, né? Uhum. Esse alimento que chegou. Eu estou muito presa ao alimento, porque ontem eu estava assistindo um outro negócio sobre agroecologia, e daí eu estou muito presa a isso. Vocês podem me trazer outros elementos, assim, perguntas, mas dessas coisas mais práticas, mas tá nesse lugar, assim, do que a gente, como eu me relaciono com isso, é como a criança vai se relacionar. Então, a gente não pode esperar Uhum. só fazer para a criança e não fazer sentido para mim, assim, Uhum. ter que fazer sentido para a criança não faz sentido para mim. Então, Justamente. eu preciso que isso faça sentido para mim, né? Tem que fazer parte aqui da Uhum. abóbora, em Belo Horizonte, eu não sei se tem abóbora nesse tempo, mas aqui dá Aham. muita, Tá né? pipocando, Assim como Bárbara. pinhão. Então, assim, são Justamente. elementos que nós temos, né? Aí a gente fala dos elementos culturais. Que nós Uhum. temos, o que fazemos com isso, né? Talvez seja uma época de canjica, né? Aqui é canjica, lá em cima é mungonzá, e eles comem, né? No Nordeste, no verão, em outros momentos, talvez, não sei se é uma referência para o inverno, principalmente, né? No São João, lá eu sei que tem o Uhum. mungonzá, que é bem bom e é preparado diferente. E aqui a gente tem a canjica, que é preparada de um outro jeito. Então, assim, Uhum. o que que é aqui, né? E aí a gente pode Uhum. ir para as expressões culturais, a gente pode ir para outros lugares, do que aqui, o que que eu vivo nessa terra aonde eu tô. Arroz doce também é muito bom. Quem que é essa pessoa que Uhum. está É adora a comida que nem Aline? eu? É, mas Eu a só gente pego a estava mensagem conversando. dela. É, exatamente. Ali, porque me vem a comida ali. É, Mas a gente estava falando na live passada o quanto que a alimentação tá inserida dentro das festividades, né? Então, como vai falar de celebrações de épocas se não falar dos alimentos, das comidas? Né? Então, você está trazendo isso que é tão prático para a gente dentro da nossa alimentação, porque se a gente está conectado com o orgânico, no caso, que é o que vai trazer a comida da época, né? Das estações. Então, se eu estou conectado com isso, eu estou observando o meu corpo e estou vendo que as mudanças estão acontecendo no lado externo e eu também estou ingerindo algo para dentro para esse momento, né? com E aí certeza. as festividades, as celebrações, elas também vão trazer os alimentos dessas épocas das festividades. No São João, por exemplo, o que que vai ter mais, né? Vai ter o milho, a fubá, pipoca e os doces em geral, até o de abóbora vai ter, né? Mas vai ter todo um envolvimento com relação a essa época de São João, porque daí as épocas vão desde estações até as festividades, né? Que a gente perspassa por todos eles. Então, não tem como não fazer essa ligação com a alimentação. E o que você está trazendo é bem rico, porque está bem prático, né? Não precisa, trazer de fora, os elementos se você está vivenciando isso no seu corpo. Isso é bem interessante que você está trazendo. Então tá super dentro. Sim. É É. claro que a festa,
pode perguntar. Não, não. Eu que ouvi uma pergunta, mas fala aí, daqui a pouco a gente fala nessa Tá bom. pergunta. Então, a gente tem falado bastante desse ambiente natural. Então, a gente vê nesse grande ritmo do ano Uhum, as estações, né? A gente passar pelo aham, verão, outono, inverno, primavera, né? E entre elas nós temos as épocas do ano cristão, que muita gente também perguntou por que que o ano cristão, né, entrou nesse lugar, aham, mas eu não sou cristã, eu não tenho religião, como é que eu, né, vivencio isso? Eu acho que a primeira coisa é compreender que o cristão, né, o cristianismo dentro da antroposofia, da pedagogia Waldorf, ele não é dogmático. Ele traz como uma aham, força, né? Assim como todos esses elementos que nós falamos sobre o desenvolvimento da criança, sobre o corpo etérico, essa linguagem, né, o corpo etérico, né, o eu, o anímico, uhum, são forças, né, são forças da alma, são forças do corpo, de desenvolvimento. Então, Steiner uhum, ele coloca de um lugar suprassensível, né, ele diz, assim, né, nessas uhum, palavras, assim, é olhar esse espírito na matéria, né? Como se fosse algo uno, né? Uma coisa não está desvinculada à outra. Então, quando ele uhum, fala, quando traz o ano cristão, traz como potência, como uma referência da nossa época. uhum, E então independe de religião, independe, não, a gente não está nesse lugar, né? A Luísa Lameirão traz bem, né, assim, que um dos elementos da época são essas referências bíblicas, um dos elementos, né? Ela uhum, cita quatro ou cinco elementos que eles vão falar, ela fala dos relatos bíblicos como algo que você como arquétipos, né? Algo que você pode uhum, vivenciar, algo que você pode vir a ser ou que você já foi, então com elementos essenciais da humanidade, né? uhum, Do ser humano, assim, né? Então uhum, é, é, é né, dentro desse lugar que a gente vai caminhar. Então o ano cristão ele também ele segue esses ciclos do ano. E que se a uhum, gente for atrás das histórias também, elas também têm uma relação com os ciclos da natureza, né? Os solstícios de uhum, inverno, de verão, uhum, né? São João, a gente está numa época de solstício de inverno, no hemisfério norte é de verão, e verão, assim, aham, né? No Natal, né? Que são épocas mais fortes, assim, para a gente. Então, o ano cristão, ele também se divide dentro desse ciclo, né? Natal, a Páscoa, São João e Micael, que é essa festa meio enigmática, assim, porque a gente ainda não conhece, a gente não vivencia ela, assim, né? uhum, Eu mesma não, ainda é um exercício procurar no na comunidade, no popular, nas pessoas, no povo, né, assim, essas festas de maneira um pouco mais externalizadas, assim, né, vivenciadas, né? uhum, uhum, Então, é dentro desse ambiente da pedagogia Waldorf que a gente tem trabalhado bastante. O uhum, Pentecostes, alguém aqui colocou, Pentecostes é uma festa que a gente trabalha também. Então, se a gente for olhar, então, para inserir ali o Pentecostes, a gente pode olhar o ano, o Natal, né, as 12 noites santas, essa preparação para o Natal, a época de Reis, né, aí a uhum, gente vai para a Paixão, a, a Semana Santa, Páscoa, uhum, aí vem Pentecostes, Ascensão, o batizado, né, de Jesus, São João, e aí Micael, e voltamos ao Natal. E entre essas épocas, nós vemos também as épocas naturais que vão perpassando, né, os elementos. uhum, uhum, Nós, quanto dentro desse ambiente,
da pedagogia Waldorf, que a gente também tem chamado de educação steineriana, e a gente precisa fazer esse exercício. É, fazemos essa vivência, né? Estudamos Micael em agosto. Quem perguntou aqui? Micael é em agosto? Não, é em setembro, desculpa. Dia 29, né? Que Nós, é o dia dele. isso. Uhum. Então a gente vai vivenciando, estudando, se aprofundando desses elementos do ano cristão, dessas festas principais, Uhum. né? Natal, Páscoa, Pentecoste, São João, Micael. A gente vai trabalhando elementos quanto adultos, quanto né? Nós fazemos esse exercício. Eu estou falando num ambiente de educação infantil, e tentamos traduzir isso através das músicas, da rotina da casa, dos Uhum. elementos que podemos trazer dentro da casa, da alimentação, né, do Uhum. ritmo com as crianças, né, dos tempos, assim, dos ambientes, das vivências. A nossa roupa muda, né, a roupa no Uhum. sentido assim, eu me agasalho mais, menos, então tem uma Sim. preparação para isso. A Então a gente tem gente até as, trabalha, a gente tem até as mesinhas de épocas que traz uma referência para elas, algo de veneração, né? De delas então, as olharem, mesas de perceberem. época, eu coloquei aqui também, que as pessoas perguntam bastante sobre a mesa de época, né? E eu Aham, aprendi uma coisa com a Lucila Mares, até, da Pinha Carmim, porque a gente aham. tem a mesa de época também como algo assim que precisa ser para a criança. Então, os bonequinhos, né? Tipo assim, a época de São João, então eu monto uma festinha de São João ali para ela, né? Ou o Uhum, inverno, daí eu trago, né? Ou a menina da lanterna traz o urso, traz alguns elementos. aham. Mas a mesa de época, para mim, né? E assim, por ter recebido assim essa informação e ter tido essa vivência com a Lucila, aprendi que ela é um apoio ao professor, na verdade, ao adulto, Aham, aham. né? Então, ele pode colocar ali elementos que são assim de força para ele, que Uhum, também remetam a ele naquele ambiente que é a sua sala, elementos que vão remeter a cor da época, que vão alimentá-lo, né? Tipo, qualquer coisa eu dou uma olhadinha na uhum, minha mesa para lembrar qual que é o meu ambiente, né? Que ambiente que a gente está uhum, vivendo. Uma pedra, né, uma imagem, a gente pode uhum. colocar as duas coisas, mas ela não precisa ser um lugar poluído de imagens, né? E Aham. até porque a De criança vai elemento. querer ir lá pegar vários elementos que a criança vai querer mexer, e daí você, não pode mexer aqui, não pode mexer aqui. Então, assim, Aham. não necessariamente precisa estar à vista da criança, acessível à criança, mas, assim, é importante que ela esteja como um ambiente, digamos, um altar, nesse lugar, assim, desse sagrado, assim, nesse lugar Uhum, de cuidado de si, né, de fortalecimento, assim, né? E a criança uhum, vai entender isso. Daí, nesse uhum. sentido, daí a criança entende isso também, né? Aham, Quando a gente aham, coloca esses elementos dentro desse lugar de que eles me são fortalecedores, assim a criança também vai entender como um lugar de aham. força, né, de Uhum, contemplação, né? Então eu uhum, posso fazer um cantinho, assim como muitos de vocês, né? Muitos de nós temos uns cantinhos em casa, que eu coloco a minha pedrinha, que eu coloco uma velinha, né? Eu posso colocar uhum, uma imagem. E se a gente está inserido nesse ambiente, eu posso colocar e ir mudando, né? Eu vou mudando na minha uhum. casa mesmo, então já aqui, né, fica uma intenção para quem perguntou também como que eu posso vivenciar isso em casa, é fazer Isso. esse cantinho especial, né? Tendo um cantinho em casa, uma mesinha, ou um lugar no armário, que eu saiba, aquele cantinho, eu vou ali, às vezes eu acendo uma velhinha, coloco uma imagem, mudo o paninho, né? Coisas que precisam me fazer sentido também.
Aham. Legal. Eu acho que Alguém isso é está importante. Diga. alguém tá perguntando sobre imagens, né? Isso. Melhor Ah, que tenha imagens para as crianças. Não sei se é melhor ou pior. Assim, no nosso caso lá na escola, depende da época, na verdade, assim. A gente às vezes tem imagens que fazem fazem sentido, né? Precisa fazer sentido, assim. Então, que tipo de imagem? Às vezes, assim, eu gosto muito dessas imagens, é uma obra de arte, né? Que as pessoas trabalham uhum, com as cores, né? Que chegam nas formas através das cores. Então, eu acho que isso, dentro do ambiente da escola, faz muito sentido, né? A gente precisa uhum, sempre separar, assim, porque a escola, ela é uma oportunidade, ela é uma extensão da casa, quanto afeto, quanto carinho, quanto uhum. estética, quanto, né, do que a gente proporciona, e também a gente tenta Aconselho, fazer da cuida. escola uma casa, né, tanto que a gente chama muito a IP como casa, então ela Aham, traz esse elemento da casa, mas ela não é a casa. Somos uhum, professoras, somos educadoras e olhamos as crianças através de um olhar pedagógico. Então, uhum, né, para além de ser amigas, sermos amigos, uhum. né, queridos, assim, termos, né, querermos bem, mas assim, tem um olhar pedagógico e a escola tem esse ambiente. Então, eu não posso querer fazer da escola minha casa e vice-versa, né, Aham, porque a gente fica num lugar de idealização muito grande. Então, é preciso que se faça sentido, né? Na minha casa, minha mesa de época precisa me fazer sentido. uhum, As imagens fazem um ofício? Que tipo de imagem, né? Se ela é a própria mesa de época ali com seus elementos, a gente pode dizer que isso é uma imagem, né? Eu não sei se ele está se referindo à imagem à obra, da gente ter uma Madonna em sala de aula, né? Isso é uma uhum, imagem, ou se ela é posta dentro daquele contexto da mesa de época. Então, uhum. a gente pode pensar o que é imagem, né? A imagem, nós somos imagem também. Justamente. É isso que a gente trouxe muito na arte, né? Que a arte não precisa estar só num quadro, né? Ou numa obra, mas dentro do contexto da sala toda é uma arte, né? Sim, Então, justamente as imagens trazem isso, né? Não precisa ser uma imagem. Mas se falar um pouco da imagem, acho que é interessante falar que a imagem, quanto menos ela tiver detalhes, melhor também, né? Principalmente para esse momento da infância, para elas poderem ter esse espaço de criar também. Se elas verem uma imagem muito pronta, não tem esse espaço de criação para as próprias crianças, né? sim. Uhum, Assim, é exatamente isso, né? O que a gente proporciona, né? Eu acho que essa que é a nossa responsabilidade dentro da escola e quanto adultos perante a criança. É o uhum, que nós proporcionamos à criança quanto imagem, né? uhum, Não fará mal uma imagem muito rebuscada ou, né, com muitos detalhes. Mas uhum, se eu se eu posso optar por algo que não traga tanta informação, melhor, né? É melhor, justamente. assim, para a criança, ela vai, digamos, absorver melhor, ela não tem que trabalhar tanto, né? Tirar a força do corpo para lidar com tantos Justamente. detalhes, com tantas informações. Isso. A Dulce está perguntando aqui um pouco, falando, né, das profissões. Eu acho que as profissões elas entram bastante no fundamental, né? Mas a questão dos, do pescador, ela comentou aqui do pescador, plantando, trabalhando. Isso, as imagens elas surgem já no fazer, né? Quando as professoras estão fazendo, se foram no jardim mesmo, né? E trabalhando. Mas acho que se for realmente as profissões, é mais dentro do fundamental, né?
a gente fala um pouquinho das profissões, mas assim, não diretamente na época de Pentecostes, né? Aham. Porque tem essa questão com o trabalho, né? Com a comunidade, Uhum. do que esse ser humano também produz na comunidade, né? Qual que é o bem Aham. dele ali dentro, assim. Mas isso vem através de canções, né? Sutilmente, a gente não trata disso. E é exatamente isso que você trouxe, Melissa, né? Assim, a importância de estarmos atuando quanto educadores dentro da escola nos fazeres, né? Então, Aham. essa relação da organização da casa, que é o nosso trabalho contínuo, varrer o quintal, lavar as roupinhas das bonecas, cozinhar, limpar a sala, fazer faxina na sala, que também é um lugar que que a gente precisa, é só um recorte, na verdade, isso assim, porque trouxe essa questão do trabalho, né, que a gente Uhum. precisa assumir isso como uma potência, né, tipo, que Aham. não desvalorizada, como a importância da casa e da sua manutenção, a Do importância cuidado, do né? cuidado, o cuidado de si, o cuidado do ambiente, Uhum. né? Então, e a gente vai ver isso nas épocas, né? Esses cuidados Uhum. para cada época, né? Não tem aquela coisa assim, Uhum. final do ano, vamos faxinar. Minha mãe queria lavar Uhum. cortina, forro e não sei o quê, porque tem que estar tudo limpo para o ano que vem. Então, assim, a gente traz isso também, entendeu? No movimento, no Das corpo, épocas, né? né? É. Então, dentro das épocas, né? Fazeres assim manuais que fazem parte, né? Tipo Isso. argila, gente, se a gente Aham. for mexer com barro, mexer com a água, né? A gente separa lá na IP cada época do ano com algum elemento natural também. Aí, Aham. por exemplo, na época de Micael tem muita fogueira também. Essa coisa com o Aham. fogo, com o medo, com o cuidado, né? Tem o Aham. elemento do metal, mas assim, ele tá ali no na forquilha que segura que é de metal, que segura a panela de ferro. A gente bota a panela de ferro no fogo, né? Uhum. Então, a gente começa a trazer os elementos, esses elementos naturais, né? A terra, a água, o fogo, a gente vai inserindo eles como norteadores das nossas brincadeiras e brinquedos, junto com as Uhum. crianças, né? Uhum. Né? A classe, né? O que a gente trabalha bastante, né? A época dos ventos, ali, entre agosto Aham. e setembro. Então, a brincadeira com a pipa, daí a gente já Aham. descobriu outros, né? A vela do barquinho, outros brinquedos, os helicópteros, aquelas sementinhas que voam e fazem os helicópteros, fazer Aham. catavento. Então, os brinquedos e as brincadeiras também podem estar dentro desses elementos da época, Uhum. Aproveitar. né? Fazem Sabe que eu parte ali. lembrei? Lembrei porque você falou só das épocas principais, né? E aí a gente falou um pouquinho nas conversas fora, né? Pra gente conversar, pra saber o que que a gente ia trazer. É das épocas brasileiras, que é tão rico, as Sim, culturais brasileiras. Você trouxe um pouquinho disso na alimentação, né? Mas o quanto que é tão importante trazer isso para dentro também da nossa cultura, até criando essa identidade já desde pequenos para as crianças, né? Do início, porque além dessas principais, estão intercaladas dentro, né, das estações as culturais nossas. Poderia falar um pouquinho mais para gente? sim. Eu acho esse também é um dos elementos, né, dentro do nosso ritmo, dentro da IP Amarelo, né? Cada ano a Uhum, gente vai firmando algumas tradições, né? E é importante que a gente uhum, compreenda o que é tradição, né? Porque as pessoas, eu uhum, sempre falo, tradiçãozinha, é entender que a tradição, ela não é algo que está no passado, que foi lá e morreu, né? Então, assim, aham, essas questões do que é cultural, do que é tradicional dentro da antroposofia, tem muita discussão, porque tem-se essa imagem do que é fixado no passado, né? Do que uhum, ficou lá para trás, do que é folclore, e não tem nada a ver com cultura popular, né?
O folclore é Uhum. uma ciência, né? A cultura está muito mais viva, muito mais presente. É importante que a gente compreenda que ela só existe hoje porque ela guarda o que ficou de melhor e de bom do passado. E o que a gente Uhum. reproduz hoje é com um olhar para o futuro. Então é importante Uhum. que a gente é, assuma isso de uma maneira que ela não seja estática, que é o que se faz, por exemplo, com as festas de São João. Ah, então eu faço a Uhum. brincadeira do boi, daí eu vou lá e reproduzo a brincadeira do boi. Daí no outro ano é outra coisa. É o boi, mas Uhum. assim, é outro boi, é outra turma que faz, é outra coisa que acontece. E aí, assim, a gente não mantém, a gente só mantém, assim, a didática, sabe? Ah, tem que fazer o Uhum. boi, tem que fazer, botar bandeirinha, mas, assim, não compreende que essas festas, elas têm um crescimento, elas podem se desenvolver, podem aprimorar. Então, esse ano a gente fez o boi dessa forma, o ano que vem o nosso boi, bota nome, batiza o bicho. O ano que vem, o bicho, sei lá, o boi estrela, o ano que vem o boi estrela, eu vou botar mais um bordado nele. Ah, porque o boi é o Uhum. boi da festa. E aí eu vou agregando valor. E quando eu Uhum. repito, e essa coisa da cultura, ela é uma repetição, ela vive Uhum. inteiramente os ciclos. Eu vou Uhum. fazer um parênteses lá da minha história. Quando eu cheguei no curso de Pedagogia Waldorf, na formação, era em 2000 e picos, 2002, 2003. Uhum. E eu já vinha com um percurso dessa pesquisa, né? Já era artista e tinha, e como pesquisadora da cultura brasileira, viajado bastante, enfim. E E eu não conhecia um jardim de infância. Quando eu fui a ela, eu fui pela leitura do Steiner, do que eu tinha visto, do que eu estava entendendo ali um pouquinho, uma pequena ponta do que era agricultura biodinâmica e né, o lugar. Uhum. Eu fiquei encantada, daí eu falei assim, nossa, eu vou começar o curso, eu nunca fui no jardim. Aí eu fui na Monte Azul, fiz uma primeira experiência, fiquei encantadíssima com a experiência lá. Uhum. E aí comecei a fazer a formação. E aí, a cada módulo eu falava, gente, isso é cultura popular. Isso é oralidade, isso é tradição. A gente faz o pão de Micael e faz coisas, elementos que, Uhum. que são fundamentos também das expressões populares, das festas populares, né? Dessa permanência e isso, essa detenção de conhecimento do que fica, do que é bom, e eu repito esse ano, mas assim, com o tempo de hoje, com o que me faz sentido hoje, e não repetindo o que foi Uhum. feito no passado, mas o que me faz sentido hoje. E aí, com uma intenção para o futuro. Então, acaba uma festa para a gente já começa a pensar outra e já guarda o que tem e para outro, porque a gente acaba com alegria, porque sabe que no ano que vem vai nascer de novo. Assim como o Uhum. ciclo do boi, né? Nas festas de quem realmente festeja o boi, né? Mais no Nordeste, Minas, no Sudeste. O boi renasce a cada festa e ele morre a cada festa. Mas assim, essa Uhum. tristeza sabe-se do renascimento. Então ele vai renascer, ele Uhum. vem novamente. Então esses valores dessa festa, vivenciar esses ciclos, nunca é algo assim morto, morre, a Uhum. festa acaba e eu mudo de época. Não, elas perpassam como a vida. E ela vive, ela morre, ela vive de volta e assim é dentro desse lugar que a gente e assim como os ciclos da natureza, né? Então a gente vai Uhum. vivenciando isso e compreendendo que a vida também é feita de ciclos em vida, de vida, Uhum. morte e vida. Então a gente Uhum. vai viver, então a gente passa por uma época de Natal. Na época de Natal são as folias, né? Aqui no Paraná, mais nos interiores que a gente vê as folias de reis, né? Que eles Uhum. usam umas máscaras, super bacanas, visitam, tem algumas pessoas que fazem a bandeira, que também carregam, Uhum. né, de uma casa para outra, seguindo a sua promessa. Na IP a gente inseriu, já tem 2, 3 anos que a gente faz a folia, foi um Uhum. movimento bem bacana junto com os pais, então os pais que
elaboraram um estandarte, daí tem um pai que é super bordador, bordou coisa mais linda, o bordado passou por várias mãos, eles que Legal. decidiram a cor, como ia fazer, e aí a gente Aham. montou o nosso estandarte, ensaiamos uma música do cancioneiro, Cáliz Bento, que era a que mais, assim, né, que as pessoas conhecem, assim, como uma música do ciclo natalino. E foi a Uhum. primeira coisa. Então, assim, e daí eles ensaiaram para apresentar para as crianças. Os pais se organizaram, ensaiaram. Daí tinha Legal. sanfoneiro, tinha de tudo um Uhum. pouco, e cantamos, e levamos, e fizemos uma caminhada até os vizinhos da escola, Uhum. presenteando um presentinho que as crianças, as professoras tinham preparado, agradecendo ali a vizinhança, né? Nesse sentido de estamos juntos, agradecemos mais um ciclo, Uhum. né? Então foi bem Que bonito. A gente lindo. foi cantando com o estandarte, tocando e cantando, e Aham. levando e presenteando as famílias. Então foi Aham. bem bacana. Então, cada ano a gente tenta trazer um pouquinho, né, dessa festa, daí a gente retoma daí o bordado. Ficou faltando a minha parte, inclusive ficou faltando uma parte da estrela que foi bordada, mas aí não deu tempo, daí no ano seguinte eu vou lá e bordo mais um pouco. Coloca. Muito E aí legal. vai, assim, a gente vai trazendo elementos que vão dando sequência. Aí estão as artes manuais. Os pais vão também até a escola, bordam, carregam, a gente costura. Uhum. Tem professoras que são super sofisticadas no bordado, então elas têm os paninhos de mesa, tipo da época do Divino, que elas vão bordando todo ano, que tem um bordadinho aqui, outro Aham. ali, vão aprimorando, e todo ano coloca-se naquela semana especial aquele bordado. E uma hora Uhum. vai terminar, mas a gente sabe que todo ano. Isso é tão importante para os adultos vivenciar, Uhum. né? E eu acho que a festa mais emblemática da IP é a festa do Divino, né? Que é a época do Pentecostes, assim, que a gente aguarda, as Aham. famílias aguardam e preparam, né? Então, alguém também perguntou assim, como começa e termina uma festa dentro da escola? A gente, assim, toda festa tem uma preparação que é quase tão boa quanto ou melhor do que a festa em si, assim, né? Porque, Aham. assim, é o gostoso, é preparar o que vai ter naquele dia de festa, qual que é a lembrancinha que a gente vai preparar para as crianças, o presente, que comida vai cozinhar. E aí Uhum. vão sendo delegadas as tarefas e as pessoas também se colocam. Ah, eu sei, eu sou boa na máquina de costura. A outra fala, então você vai passar as bandeirinhas aqui. A outra fala assim, Uhum. ah, não, mas eu só sei amarrar fitinha. Então enfeita lá o chifre do boi. Uhum. Então, né, tipo assim, ah, não, deu uma abóbora na minha casa. Então eu vou fazer. Então, assim, as pessoas vão se apropriando e vão ficando cada vez melhores naquilo que fazem e descobrindo outras coisas. Aham. Isso é mais legal. Descobrindo É, habilidade. e aí a festa do Divino é uma festa que eu toco também numa festa aqui em Curitiba, que é a festa do Divino Espírito Santo. Acho que ela travou. Tá quase no final já e falta só um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela vai retornar. A Dulce está perguntando aqui, enquanto ela não volta, as famílias. Opa, acho que ela caiu. Só um pouquinho, vamos chamar ela de novo. Vamos ver se ela tá por aqui. Não sei. Vamos lá. Voltou. Caiu. Oi. Caiu. Daisy, só deixa eu te falar uma coisa. Tô para 1 minuto aqui no meu relógio. Eu ligo o computador para ficar de olho na hora. Não. 20 minutos. Vamos voltar? Vamos encerrar e vamos voltar? Para você falar um pouquinho mais. Estava falando da festa do Divino? Pode ser. Pode ser? Então Uhum. tá bom. Ele vai cair já. Eu já te chamo de novo, tá bom? Tá bom.